noite, estamos ao vivo com mais um bate-papo legal aqui pelos estúdios TP Fest. Uma boa noite a todos vocês. Hoje a gente tem a entrevista com Lidiane Pinheiro, ao vivo, conversando com a gente sobre a aposentadoria híbrida. Uma boa noite para vocês. Estamos com a parceria com os espaçosjurídicos.com.br. Uma boa noite para vocês. E a entrevista é com a doutora Lidiane Pinheiro, ao vivo, falando sobre aposentadoria híbrida. Hoje aqui pelo Bate-Papo Legal, com a parceria com os estúdios TP Fest. Uma boa noite para vocês. Vamos aguardar. Uma boa noite, doutora. Boa noite. Seja bem-vinda aqui pelos espaços jurídicos, através do Estúdios TP Fest. E eu Obrigada. Gostaria que a doutora se apresentasse para o pessoal conhecê-la. Bom, meu nome é Lidiane, sou advogada aqui em Minas Gerais, trabalho no escritório despachante, a Sé Marciano. O escritório é especialista na área de previdência e estou muito feliz em poder participar aqui e levar um pouquinho de informação para as pessoas. E de qual lugar de Minas Gerais? Coronel Fabriciano, interior. E atende todo o Brasil? Todo o Brasil. Online. E vamos então começar com o tema, né? Hoje é aposentadoria híbrida. Isso. Eu queria que a doutora falasse quais são os requisitos necessários para a aposentadoria híbrida. Então, a aposentadoria híbrida, ela entrou na legislação no ano de 2008, possibilitando a junção do período rural, contribuição rural, e a contribuição urbana. Então, ela é uma modalidade da aposentadoria por idade. E os requisitos são os mesmos da aposentadoria por idade, ou seja, antes da reforma, 180 contribuições de carência, né? Que corresponde a 15 anos, e na idade, para homens, 65 anos, e para mulheres, 60 anos. Após a reforma, teve uma alteração. Passou a ser 15 anos de contribuição, lembrando que esses 15 anos de contribuição tem que ter uma mesclagem, né, de tempo rural com o tempo urbano. E para os homens, manteve a idade de 65 anos. E as mulheres, ela teve um aumento progressivo. E hoje, em 2023, é necessário 62 anos. E essas foram as mudanças que ocorreu em 2023, ou teve outras? Teve outras também. No caso dos homens que filiaram na Previdência após a reforma, que ocorreu no dia 13/11 de 2019, serão necessários 20 anos de contribuição. Outra mudança que teve é com relação ao cálculo, para achar a RMI, que é a renda mensal inicial, ou seja, é o primeiro pagamento, o primeiro salário-benefício do segurado. Que antes da reforma, como que era? Juntava os 80% de salário e contribuições, né, os 80 maiores por cento, mais o fator previdenciário e mais 70% e 1% a cada ano. Por exemplo, se a pessoa tinha 16 anos de tempo de contribuição, esse coeficiente era 70 e mais 1% a cada ano. Ou seja, 16, aí somava 70 mais 16, estaria um coeficiente de 86. E após a reforma, isso mudou. Após a reforma, como que ficou? 100% de todo o período contributivo, mais 60% e 2% a cada ano, que exceder 15%, 15 anos no caso da mulher e 20 anos no caso dos homens. Então, teve essa mudança também. E no caso de o segurado tiver algum problema de saúde, tem também como
antecipar essa aposentadoria? Não. Aí, no caso, tem que preencher os requisitos, né? Que é 15 anos de tempo de contribuição, se foi após a reforma, e a idade. E se for antes da reforma, os 180 meses de carência, que corresponde a 15 anos, e tem o requisito da idade também. Aí não tem como Ah, tá antecipar, certo. não. Não tem como antecipar, mesmo a pessoa tendo problema de saúde. Sim. E quais são os documentos exigidos para comprovar o trabalho rural e poder dar entrada aí na híbrida? Então, os documentos que são exigidos da parte rural é o mesmo critério que se fosse o caso de uma aposentadoria rural, que tem essa diferença, né? A aposentadoria rural são 15 anos trabalhados, comprovados somente na área rural. E pode ser a questão do documento INCRA, contrato de parceria agrícola, arrendamento, notas de que a pessoa vendia mercadoria numa região rural. Tem como magistério quando a pessoa casa ou é batizado na igreja católica, quando criança, também serve como prova. Serve como prova também contratos de prestação de serviço, contratos individuais, a carteira de trabalho também, que às vezes tem algumas empresas, né, que assinam a carteira de trabalho. Então, são vários, são os documentos que podem ser utilizados. Porque tem muita gente que trabalha também na área rural e não tem comprovação, né, doutora? Aí esses anos são perdidos ou tem como auxiliar e recuperar pelo menos essa parte? Então, a jurisprudência, ela pede um início de prova material, né? E pode ser complementado também com a prova testemunhal. Então, vamos supor, às vezes a pessoa viveu 10 anos na roça, trabalhou na roça. Só que ela não vai ter o documento dos 10 anos, mas ela tem algum documento que comprove 5 anos. Ela pode também juntar com a prova testemunhal. O que a jurisprudência não permite, até o STJ, não permite é somente a prova testemunhal. Mas fazendo essa junção dos documentos, do período que trabalhou, juntando com uma prova testemunhal, aí é possível comprovar esse período rural. E como é feito o cálculo da aposentadoria híbrida? Então, o cálculo hoje, após a reforma, é pegar o 100% de todo o período que a pessoa contribuiu e tem um coeficiente de 60% mais 2% a cada ano que ultrapassar 15 anos, no caso da mulher, e 20 anos no caso dos homens. E se for períodos anteriores e até posteriores ao ano de 91, na hora de fazer o cálculo ali, tem que colocar como se a pessoa recolheu sobre o salário mínimo vigente à época. Porque é possível também períodos anteriores a 91, mesmo que a pessoa não tenha recolhido. Que o STJ, no entendimento de 2019, que é o 1107, ele abriu esse precedente para períodos anteriores. Então, às vezes, a pessoa viveu na roça durante os 10 primeiros anos de vida, então, se ela conseguir comprovar, esse período também serve como para complementar o direito. Então, eu ia até perguntar, né, se a parte rural, anterior de 1991, se tinha como ser juntada como tempo de contribuição. Uhum. Aí ela vai como tempo de contribuição ou como tempo de serviço, nesse Não, caso? aí no caso, como que funciona? A pessoa vai ter que comprovar o tempo rural. E um exemplo, se a pessoa ela tem 2 anos de tempo rural e tiver, no caso da mulher, mais 13 anos no tempo que trabalhou na cidade, isso não interfere.
Porque antes tinha uma discussão assim, tem que ter mais tempo rural ou mais tempo urbano? Ou vice-versa. Hoje já está completamente pacificado. Se a pessoa tem um ano só rural, ela pode pegar esse um ano rural, comprovar que realmente ela tem esse tempo rural e completar. Por exemplo, 14 anos, pega um ano rural que fecha os 15. Então, o importante é sempre a pessoa comprovar o período rural. Uma vez comprovada, pode colocar o tempo que ela quiser para completar o que está faltando. E é possível fazer uma análise para saber qual a melhor maneira, qual a melhor aposentadoria, ou a híbrida ou a rural? Sim, não, na verdade deve. Por quê? Primeira coisa que temos que ter em mente é a reforma 2019. Quando o cliente chega lá no escritório, primeira coisa, pedimos todos os documentos, analisamos todos, porque temos que ver se o cliente tem o direito adquirido. Porque se deu em 2019, ele preencheu todos os requisitos, de repente, para ele, a aplicação, o cálculo da RMI antes da reforma vai ser mais benéfico. Então, é muito importante pegar os documentos, fazer esse cálculo, lançar todo o período contributivo para ver qual que vai ser o melhor RMI do cliente. O Então, que realmente, compensa mais para sim, ele, né, compensa. doutora? Porque, às vezes, vamos supor, chega lá no escritório, o cliente, que ele tem direito tanto à regra antiga como à regra nova. Só que aí tá, mas qual que vai ser mais benéfico para ele? Questão de financeiramente falando. Então, é muito importante ter um programa de cálculo, também um programa bom de cálculo, saber como usar aquele programa e fazer o lançamento correto para dar o melhor resultado para o cliente. E, doutora, qual a importância do contribuinte procurar um apoio profissional para estar fazendo tanto o cálculo, escolher uma melhor aposentadoria? Eu gostaria que a doutora falasse, principalmente pela Hidra, né? Mas também de uma maneira geral, qual a importância de procurar realmente um profissional e contratar os serviços nesses casos. Então, como lá tá falando, lá no escritório, a gente toma muito cuidado com relação ao cálculo. Porque se você fizer de forma incorreta, vai dar um prejuízo financeiro muito grande para o cliente. Então, é importante procurar um profissional, primeiro, para analisar qual regra que vai enquadrar. Isso é para qualquer aposentadoria. Uma vez que analisou qual regra, você dá a oportunidade do cliente escolher. Que a nossa função é pegar os documentos, analisar, jogar na planilha de cálculo e explicar para o cliente. Mas quem decide é o cliente, né? Então, a importância de procurar um profissional é para estar realmente orientando qual que é o melhor para mim. Será que realmente compensa eu entrar agora? Será que não compensa esperar mais uns 6 meses? Tá, mas os documentos, será que esse documento aqui vai valer? Porque tem, no caso, a aposentadoria rural e na híbrida, tem a autodeclaração também, que a pessoa faz. Mas só que é importante ter um profissional para estar orientando ele. E com relação à validade dos documentos também, onde conseguir, como conseguir. Porque, às vezes, é um segurado muito simples, né? Que trabalhou muito tempo na roça, que veio para a cidade, ou o contrário, mas ele não tem muita noção. Então, é muito fácil das pessoas passarem a perna neles, né? E, às vezes, eles querem entrar por conta própria no INSS, mas não sabem a maneira correta de pedir. E, muitas das vezes, o INSS, ele não concede na via administrativa. É necessário ingressar com uma demanda judicial. Então, e a demanda judicial é só o advogado que pode estar ingressando, né? E ele até acaba ganhando tempo também, né? Porque às vezes eles utilizam o portal do INSS, mas acabam, às vezes, tendo a aposentadoria negada, né? Não deferida, e isso acaba levando mais tempo ainda pela procura, por não ter procurado um profissional anteriormente, né, doutora? Inclusive, até com
com relação às parcelas vencidas e que são os retroativos, né? Se você entrar de maneira incorreta ou causar algum erro no cálculo, acaba que o cliente perde esse retroativo. Então, é importante fazer tudo certo para o cliente lá no final, na hora de receber o seu retroativo, ele conseguir receber o que ele tem realmente direito. Então, tem muitas outras questões que envolvem, não é só o entrar errado, né, na plataforma, porque a plataforma não é uma plataforma fácil para mexer, né? Infelizmente, não é. E tem essa questão realmente do retroativo, que às vezes o cliente vai perder aí 2 anos, 3 anos de retroativo, e não é vantajoso para ele. E agora a gente vai para o setor das perguntas dos internautas. A gente tem as perguntas que foram enviadas por todas as redes sociais. A gente tem a pergunta do Júlio Mota, que é de Minas Gerais. Ele pergunta, faltando 4 anos para a aposentadoria mínima como trabalhador rural, eu posso pedir a aposentadoria agora, faltando 4 anos? Eu tenho também trabalho urbano, ou é melhor esperar? No caso, ele teria que procurar um profissional para estar fazendo o cálculo, porque ia ver o tempo que tem o urbano, somar com o tempo rural, para ver se ele preenche os requisitos da aposentadoria híbrida, ou então até uma outra modalidade de aposentadoria também. Né? Que às vezes o cliente chega achando que tem direito a uma aposentadoria, só que na hora de analisar os documentos, na hora de analisar todo o histórico do cliente, na entrevista com o cliente, a gente percebe que tem direito a uma outra aposentadoria que muitas vezes é até mais vantajoso. E a gente tem a próxima pergunta, que é da Albertina Montini. Ela diz, trabalhei na lavoura até os 25 anos, dando um total de 8 anos. Depois fui para a cidade e contribuí mais 12 anos, até agora. Eu já tenho direito à híbrida, eu tenho 52 anos. Aí, no caso, ela preencheu os requisitos, o tempo de contribuição, mas não preencheu a idade. Aí ela vai ter que aguardar a idade, porque é necessário o tempo de contribuição mais a idade. Como ela tem 50 e quantos? 52? 52. Ela vai ter que esperar mais um pouquinho, porque hoje é 62 anos. Ela vai ter que esperar mais um pouco. Mesmo tendo o tempo de contribuição, Sim. é obrigatório esperar a idade, né, doutora? Porque isso para todas, né, no geral? Todas. Tem que preencher os 2 requisitos, são cumulativos. E a gente tem a pergunta da Helena Cordeiro. Ela diz que tem 57 anos e não consegue se aposentar. Ela é agricultora desde quando nasceu e não tem como provar que pagou a contribuição. Ela só tem 5 anos pago. Como ela poderia estar fazendo? Então, para ela conseguir comprovar, teríamos que conversar um pouco com ela para saber o que ela teria de provas. Porque na entrevista com o cliente, a gente consegue ver, não, peraí, isso você acabou de narrar aí, tem como provar. Então, um exemplo, às vezes, na cidade que ela nasceu, ela foi batizada na igreja católica. Isso aí já serve como uma prova. Juntando com uma testemunha, aí já tem tem a parte inicial de materialidade e tem a prova testemunhal. Então, são alguns detalhes que a gente consegue realmente ajudar o cliente. Por isso que é muito importante fazer essa entrevista antes. Porque, às vezes, o cliente ele tem uma prova, só que ele não sabe. Mas a gente que está atuando na área, a gente sabe que aquilo ali é que vai salvar a aposentadoria dele. Entende? Entendi. E a gente tem a pergunta do Alberto Guedes, que ele diz, quero saber se posso aposentar tendo 20 anos de serviço rural e tenho 48 anos de idade. Aí, no caso, ele poderia estar olhar, né? A gente teria que olhar os documentos dele, porque poderia ser tanto pela aposentadoria rural como pela aposentadoria híbrida. Só que mesmo assim tem um requisito da idade. Como ele tem 20 anos de contribuição, se ele tiver 15 anos só de rural, aí preenchendo a idade, ele consegue
a aposentadoria rural. Agora, se não preencher, pode ser que a gente também consiga a aposentadoria híbrida, mas tem que analisar cada caso, tem que pegar os documentos e ver qual que é o melhor benefício para o cliente. Ele diz que tem 20 anos de rural. Tá, então, pode ser que não, que completar a idade ele consiga a aposentadoria rural. E a gente tem a pergunta do José, ele é de Mato Grosso, ele fala se ele pode agregar 10 anos de trabalho rural sem registro na carteira e 30 anos de contribuição urbana. Eu já tinha explicado. Pode juntar os dois, não importa se tem mais tempo rural ou se tem mais tempo urbano. Mas a questão é só comprovar o tempo rural, não importa se é 1 ano, se é 2, se é 3. O diferencial dessa aposentadoria híbrida realmente é poder trazer o período rural para completar o requisito, né, do tempo de contribuição, só que tem o que comprovar. Então, ele pode sim, apesar que já tem 30 anos, né? Então, de repente, 30 anos 30 de rural e 10 anos, desculpa, 30 anos de urbana e 10 anos de rural. Então, aí, de repente, aí, se conseguir comprovar, tem que ver qual que seria mais vantajoso. Se é ele ver se caiu no pedágio também, porque pode ter direito a outro tipo de aposentadoria também. Então, se tem que realmente analisar. Mas no caso dessa aposentadoria híbrida, o que a pessoa precisa entender é o seguinte: se eu tenho 2 anos de tempo rural, rural, eu preciso comprovar esse tempo rural. É isso que a pessoa tem que entender, tá? Tá certo. E a gente tem a pergunta da Maria de Fátima. Ela é do Mato Grosso. Ela diz: meu marido trabalhou 9 anos em uma fazenda, mas o dono não depositou o INSS. Dei a entrada no INSS direto através do site, mas esse período não foi reconhecido. Compareci na agência e apresentei a carteira dele. Também não aceitaram. Tem como resolver esse problema? Sim, tem como sim. Normalmente, a gente consegue contato direto com o dono da empresa para ele fornecer algum documento. Ou, de repente, já tem algum contra-cheque, alguma outra coisa que comprove que ela trabalhou naquela empresa. Testemunhas. Então, a gente teria que estar fazendo essa entrevista com ela para ver. Mas existem outras formas dela comprovar que ela trabalhou no meio rural. Não só pela carteira, porque aquele rol que o INSS coloca na instrução normativa é um rol exemplificativo. Então, qualquer documento a mais que ajude a comprovar que a pessoa trabalhou no meio rural é válido. Porque ele só dá um exemplo, né? Só um rol realmente exemplificativo. Mas tem muito mais documentos além daqueles que estão na instrução normativa. E também além da carteira, né? Porque Além. pelo que eu entendi dela, ela tem o registro na carteira, mas o fazendeiro não recolheu o INSS, né? Mas aí, o que acontece? Se ele não recolheu, já não é uma responsabilidade dela, porque a obrigação é do empregador recolher. Então, se ela tem um registro na carteira e não teve o recolhimento, isso aí já não é culpa do segurado. Então, ela tem como comprovar que ela tem um registro ali e aquilo serve como prova. Agora, se o empregador não repassou, isso aí não é responsabilidade do empregado. Ele não pode ser penalizado por isso, não. Aí é o que eu falo. No caso aí, o INSS realmente negou, porque não teve recolhimento, só que isso aí é uma questão para ir para o judiciário. Então, se ela procurar um profissional especializado, aí ele vai dar essa solução para ela. Vai dizer, olha, realmente você tem aqui seu vínculo registrado aqui na carteira de trabalho, o seu empregador não recolheu, mas você não pode ser penalizado. Aí tem que ingressar com uma ação judicial, porque na justiça o juiz ele reconhece esse vínculo para ela, para não perder o tempo que ela trabalhou. E a gente tem a última pergunta aqui, que é do Geraldo, de Minas Gerais. Ele diz: comecei a trabalhar na roça em 1970. Em 87 fui para a cidade. Hoje tem 20 anos de INSS urbano e 17 de rural. Eu já posso me aposentar aos 60 anos?
Então, no caso, ele tem que esperar a idade, porque o homem é 65 anos. Aí ele tem que esperar. E períodos anteriores ao ano de 1991 são também contados, independente se teve recolhimento ou não. Que o STJ ele já pacificou isso no tema 1107. O caso dele também entra a esperar a idade, É a né, idade. doutora? Não tem jeito, Não né? tem jeito, não tem jeito. A maioria dos casos você tem que esperar completar a idade. Então, digamos que a aposentadoria, ela é por idade, né? Não Ela por tempo de contribuição quase, é, né? Porque eles têm que esperar, né, a idade para poder conseguir a aposentadoria, mesmo com tantos anos, né, de contribuição. é porque, como eu expliquei lá no começo, é uma modalidade da aposentadoria por idade. Porque em 2008, a legislação permitiu trazer esse período rural para estar complementando. Porque não chega a ser uma aposentadoria urbana, rural, que é os 15 anos, e é uma forma de também estar ajudando. Mas tem essa particularidade que é o tempo rural que precisa ser comprovado. Então, ela é sim uma extensão da aposentadoria por idade. E como eu falei lá no escritório, a gente trabalha somente com isso. O carro-chefe lá é a aposentadoria mesmo. Inclusive, o dono do escritório são 14 anos que tem de experiência e ele já viu de tudo e mais um pouco. E quem estiver acompanhando na live e quiser fazer alguma pergunta ao vivo para a doutora, pode fazer, viu, gente? Que nós passamos aqui direto ao vivo para ela. Então, se alguém tiver alguma pergunta sobre a aposentadoria híbrida, pode estar fazendo a pergunta. E, doutora, faltou a gente falar algo sobre a aposentadoria híbrida que a gente não tocou aqui durante a entrevista? Que a doutora gostaria de acrescentar ou ressaltar? Não, eu acho que os pontos principais realmente já foram expostos aqui, que foi as mudanças que teve, né? E com relação à importância realmente de estar procurando um profissional para estar orientando. Porque muitas vezes a pessoa tem o direito, tem vários documentos que é possível comprovar e não faz jus desse direito. E às vezes acaba também não entrando com a aposentadoria certa, correta, né? Por não ter buscado um profissional da área, né, Profissional. doutora? Sim. E muitas vezes também o INSS, ele, quando concede um benefício, ele costuma ainda deixar te lançar um período. E isso, dependendo da quantidade que ele deixar te lançar, vai prejudicar a RMI, que é a renda mensal inicial do segurado. Então, é necessário, mesmo após a concessão, conferir se o INSS fez o cálculo corretamente, né? Para o segurado não ficar no prejuízo. E eu gostaria que a doutora deixasse os seus contatos para quem quiser estar entrando em contato diretamente com a doutora ou com o escritório, Sim, suas redes sociais, sim. telefones. Inclusive, ele está até aqui, o Azé Marciano, ele é o dono do escritório, eu presto serviço lá. Quem precisar de uma consultoria, a gente atende no Brasil inteiro. Pode estar entrando no meu Instagram, que é Lidiane Pinheiro, _ADV, ou no Acé Marciano de Souza, que estamos prontos para poder atender, esclarecer alguma dúvida. A gente já tem muito cliente fora do país também. Mexemos com todas as modalidades de aposentadoria. Aí qualquer dúvida pode estar chamando a gente lá no direct. Constantemente fazemos live também para estar passando informação, levando a informação para as pessoas. E com muito prazer mesmo que a gente vai atender vocês. Então, o escritório e a doutora também trabalha com aposentadoria de pessoas que moram fora também do Brasil, que Mora estejam fora. trabalhando fora. Uhum. Sim, tem muitos clientes que viveram um tempo aqui no Brasil e resolveram ir para fora e querem aposentar aqui. Então, a gente trabalha com esse tipo de demanda também. Fazemos também consultorias. Às vezes, o cliente está fora e quer continuar recolhendo aqui no Brasil,
explicamos também como recolher da forma correta, porque se recolher errado, acaba que perde dinheiro e não consegue a aposentadoria no final. Então, esse tipo de assessoramento nós damos também lá no escritório. Então, eu gostaria que a doutora repetisse novamente as redes sociais ou o telefone. Sim, Lidiane Pinheiro, _ADV, ou o @Zé Marciano de Souza. Aí, o telefone é o 3846-3091. Ok, lembrando também que a doutora Lidiane Pinheiro faz parte dos espaçosjurídicos.com.br, então qualquer dúvida também é só entrar em contato com o suporte através do Instagram ou do site, que a produção passa aí os contatos da doutora Lidiane, e vocês também podem estar acompanhando as dicas dela pelos espaçosjurídicos.com.br. Doutora, agradeço a sua participação aqui no Bate-Papo Legal, em parceria com o @Estúdios TPFest, trazendo aí esses esclarecimentos para a população, porque é sempre importante trazer aí o conhecimento que muita gente tem dúvida e desconhece. Então, eu agradeço aí a sua presença aqui no Bate-Papo Legal e nos estúdios TPFest aqui ao vivo hoje. Eu que agradeço a participação, muito obrigada, e se Deus quiser, estarei aqui em breve novamente. E o Bate-Papo Legal vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, a sua participação. Lembrando que a live vai ficar salva aqui e vocês podem estar conferindo mais tarde. Então, uma boa noite a todos vocês e até o nosso próximo programa. Boa noite, doutora. Boa noite, tchau, gente.